Olá pessoal. Eu trago para vocês uma sequência de 3 aulas onde nós vamos discutir sobre SPDA externo em conformidade com a NBR 5419 de 2015. Eu trago para vocês algumas classes de SPDA, métodos de proteção e também exemplo de um projeto de SPDA. Vocês vão assistir uma sequência de 3 aulas sobre esses assuntos. Olá, gente. Eu trago para vocês agora uma sequência de 3 aulas. A primeira aula, vamos discutir sobre SPDA externo, conforme a NBR 5419 de 2015. Essa primeira aula, vamos estudar e verificar as definições importantes na estrutura do SPDA, conforme a NBR 5419 de 2015. Conceitos iniciais do SPDA externo. O sistema externo de proteção, pessoal, contra descargas atmosféricas, o sistema externo, ele é parte do SPDA constituído de um sistema, de um subsistema de captação, um subsistema de descida e um subsistema de aterramento. Então, o sistema externo ele é composto de um subsistema de captação, subsistema de descida e subsistema de aterramento. SPDA isolado da estrutura a ser protegida. O que vem a ser um SPDA isolado da estrutura a ser protegida? É aquele SPDA que possui um subsistema de captação e subsistema de descidas posicionados de tal forma que o caminho da corrente da descarga atmosférica não fique em contato com a estrutura a ser protegida. Nesse contexto, nós damos o nome de SPDA isolado, aquele que é o sistema de descida e o subsistema de captação, ele não tem contato com a estrutura a ser protegida. O SPDA externo, não isolado da estrutura a ser protegido, é aquele SPDA com o sistema de captação, o sistema de descida, posicionados de tal forma que a corrente de descarga atmosférica, pessoal, ela esteja em contato com a estrutura a ser protegida. Essas definições são muito importantes, né? E eu vou frisar melhor essas duas definições, de isolado e não isolado. Eu tenho uma figura, para ficar mais claro a explicação de um SPDA isolado. Eu tenho aqui uma casa, uma estrutura a ser protegida. Eu tenho o meu sistema, meu subsistema de aterramento, que vai dispersar a corrente da descarga atmosférica. Tenho o meu subsistema de captação, né, que vai captar os raios, né, as descargas atmosféricas. E tem meu subsistema de descida, que vai providenciar que a corrente de descarga atmosférica ela seja dissipada no subsistema de aterramento. Ele é isolado por quê? Porque o subsistema de captação e subsistema de descida, que vocês podem observar, eles estão isolados da estrutura a ser protegida. Então, esse é um SPDA isolado. Já o SPDA não isolado, o subsistema de descida e o subsistema de captação, eles estão em contato com a estrutura. Então, vocês podem observar que o subsistema de descida ele desce pela estrutura, né? E vai até o sistema de aterramento. Isso a gente dá o nome de SPDA não isolado, né? A estrutura descarga, a corrente da descarga flui em contato com a estrutura. Ainda nos conceitos iniciais, a gente é importante falar do condutor em anel. O que é o condutor anel? É um condutor que forma um laço fechado
ao redor da estrutura, né? E interconectado com as descidas, né? Conectado com os condutores de descida, para a distribuição da corrente até o sistema de aterramento. Esse condutor em anel é um condutor que forma um laço ao redor da estrutura, interconectando os condutores de descida, né, para a distribuição da corrente. Eletrodo de aterramento. O que é um eletrodo de aterramento? Eletrodo de aterramento em anel. O que é? Eletrodo de aterramento em anel é um eletrodo em formato de anel, fechando ao redor da estrutura em contato com a superfície ou embaixo do solo. SPDA estrutural. O SPDA estrutural é aquele SPDA que utiliza eletrodo embutido nas fundações ou as próprias armaduras como parte integrante do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. E o que vem a ser as instalações metálicas em um projeto de SPDA? As instalações metálicas são elementos metálicos ao longo da estrutura a ser protegida que podem se tornar caminho para a corrente de descarga atmosférica. Como exemplo, nós temos as tubulações, escadas, trilhos dos elevadores, coifas, dutos de ar-condicionado, armadura de aço e peças metálicas estruturais. Então, essas instalações metálicas, elas devem ser equipotencializadas, né? Interligadas ao sistema de SPDA. Né? Então, essa é a definição, né, das instalações metálicas. São os elementos metálicos ao longo da estrutura a ser protegida, que podem tornar caminho, né, para a corrente de descarga atmosférica. Conexão de ensaio. No projeto, eu tenho que ter pontos de conexão para ensaio, né? Ensaios e medições no subsistema do SPDA. Então, quando eu apresentar na aula 3 um exemplozinho básico de um projeto, eu vou mostrar para vocês os pontos de conexão de ensaio, que são pontos, né, para facilitar ensaios e medições no sistema, nos subsistemas do SPDA. Agora é importante também a classe de SPDA. O que é a classe do SPDA que eu estou projetando? Classe de SPDA é o número que vai denotar a classificação de um SPDA de acordo com o nível de proteção a qual ele é projetado. Esse nível de proteção, você vai definir o nível de proteção em função do cálculo de risco apresentado nas aulas de gerenciamento de risco, que consta na parte 2, né, da NBR 5419 de 2015. Outro ponto importante no projeto é o componente natural do SPDA. O que é um componente natural do SPDA? Um componente condutivo é um componente condutivo não instalado especialmente para a proteção contra descargas atmosféricas, mas ele pode ser integrado ao SPDA, ou que, em alguns casos, ele pode prover de uma ou mais partes do SPDA. Exemplos de SPDA natural, a gente pode dizer, né, componentes natural do SPDA, o captor natural, estruturas e telhas metálicas, descida natural, quando não é um exemplo de descida não, perfis metálicos, eletrodo de aterramento natural, podemos dar como exemplo as armaduras providas de continuidade elétrica. São exemplos de componentes naturais de um sistema de proteção contra a descarga da atmosfera. Agora, as componentes naturais de um SPDA. Falando um pouquinho mais dessas componentes naturais de um SPDA, que elas estão descritas na 5419 de 2015, a parte 3 dela, ela considera que as seguintes partes podem ser consideradas como captores naturais. Isso é muito importante, tá? Chapas metálicas cobrindo a estrutura a ser protegida.
desde que essa chapa metálica ela tenha a continuidade elétrica entre as diversas partes, seja feita, pessoal, de forma duradoura. Então, veja bem, olha o que a norma diz, que a continuidade elétrica entre as diversas partes seja feita de forma duradoura. Ou seja, é uma parte, pode ser uma parte integrante da estrutura, que não será removida, por exemplo. Não é? Então, voltando na continuidade elétrica entre as partes, ela deve ser feita de forma duradoura. Solda forte, caldeamento, o frisamento costurado, né? Aparafusado ou conectado com parafuso e porca, né? Essa chapa metálica cobrindo a estrutura a ser protegida. Então, ela tem que existir continuidade elétrica entre as diversas partes, né? Pode até ter emenda, desde que seja feito conectado com parafuso e porca, frisamento, caldeamento. Bom, outro ponto importante que define a norma é a espessura da chapa. Ela não seja menor do que telinha na tabela abaixo. Então, aqui a gente tem as classes de 1 a 4 do SPDA. Aqui a gente tem a espessura mínima de chapas metálicas ou tubulações metálicas em sistemas de captação. Então, chumbo, né? A espessura da chapa tem que ser 2 milímetros. O aço galvanizado, inoxidável, galvanizado a quente, né? Você tem que ter uma espessura T de 4 milímetros. E uma espessura telinha de 0,5 milímetros. Titânio, 4 milímetros, meio milímetro telinha. Cobre, 5,5 milímetros. Alumínio, 7 milímetros e 0,85. 0,65. E zinco, 0,7. O que vem a ser o T e o telinha? O T, linha, somente para chapas metálicas, se não for importante prevenir a perfuração. Prevenir a perfuração, pontos quentes ou problemas de ignição. Então, se eu tenho a chapa ali sendo utilizada como sistema de captação, essa chapa é uma chapa, por exemplo, de zinco. Ela tem uma espessura de 0,7 telinha, né? Porque o telinha representa que você não tem a importância de perfurar, né, a estrutura. Né? Não é importante prevenir a perfuração. Tá? Existem alguns exemplos de algumas estruturas que podem ser utilizados como captores auxiliares. Tá? O rufo, por exemplo, a gente utiliza o rufo como um captor auxiliar, não como um captor principal. Não é? Primeiro que a espessura do rufo, a maioria dos rufos que a gente encontra, a espessura, né, do rufo é inferior ao que é recomendado por essa tabela. E até porque não se admite perfurações no rufo, né? Porque isso você vai ter vazamento de água. Então, o rufo pode ser utilizado como um captor auxiliar, mas em cima dele corre ali uma chapa de alumínio, uma fita de alumínio, ou mesmo um cabo de cobre de 35 milímetros de seção transversal. A espessura de folha metálica, por exemplo, agora já estamos falando de folha metálica, não seja menor do que T fornecido na tabela da norma. Aqui é de 2015, tá, pessoal? Saiu aqui 2016, mas a norma é de 2015. Se for necessário, precaução de perfuração, ou se for necessário, considerar os problemas de ponto quente, né? Então, folhas metálicas também devem seguir essa especificação. Então, tem que se tomar muito cuidado na hora de utilizar um componente natural como sistema de captação. O rufo utilizamos como sistema de captação auxiliar, não principal. Em cima dele, a gente passa uma cordoalha de cobre ou mesmo uma chapa de alumínio, né?
porque o rufo não pode sofrer perfurações, né? E para que você até pense em utilizar o rufo, né, a espessura do material tem que ser superior a 2,5 milímetros. Componentes metálicos de construção, de cobertura, pode ser utilizada como componentes naturais, como as treliças, os ganchos de ancoragem, armadura de aço da estrutura, podem ser utilizados. Partes metálicas como grades, tubulações, coberturas de parapeitos, porém que sejam instalados de forma permanente. A norma deixa bem claro, tem que ser de forma permanente, ou seja, que sua retirada desconfigura a característica da estrutura e que tenha seções não inferiores às especificadas para componentes captores, né? Que é aquela tabela que eu apresentei para vocês, né? Tubulações metálicas e tanques na cobertura, desde que sejam construídos de materiais com espessura e seções transversais de acordo com a tabela a seguir, que é aquela tabela, né, onde eu mostrei anteriormente. Tubulações metálicas e tanques contendo misturas importantes, explosivos ou prontamente combustíveis, desde que elas sejam construídas de material com espessura não inferior aos apropriados de ter fornecido na tabela 3, né, que é aquela tabela anterior que eu mostrei. E o grau de elevação de temperatura interna do ponto de impacto não constitua alto grau de risco, né? Isso está no anexo D, né, da parte 3. Isso é importante avaliar. Aqui eu tenho os componentes naturais do SPDA, tenho o cobre sendo utilizado como captor, por exemplo, captores, né, condutores de captação e descida, tem aqui o alumínio, tem o aço, né, tem o alumínio cobreado, o aço galvanizado e o aço inoxidado. Essa tabela ela não se aplica a materiais como eletrodos naturais, ok? Então essa tabela é para você definir os cabos de descida, né? E o sistema de captação, desde que não seja um SPDA estrutural. Então essa tabela vocês podem observar aí que o cabo de captação, por exemplo, 35 milímetros, se você usar o cobre, né? Se você usar o alumínio, se for arredondado, encordoado, 70 milímetros, ok? Então essa tabela é para o sistema de componentes de captação, né? Esse componente de captação, eu corrigindo aqui, são componentes de captação do meu SPDA, que eu vou fazer uma correção de um SPDA conforme a 5419, tá? Eu vou tirar isso aqui, porque não é natural aqui. Então, essa tabela fornece os valores para vocês do cabo de descida, né? Desde que não se aplica aos materiais utilizados como os eletrodos naturais, tá bom? Fixação e conexão conforme a NBR 5419 de 2015. Fixação, é importante fixar. O que é essa fixação? Elementos captores e condutores de descida, eles devem ser firmemente fixados, de forma que as forças eletrodinâmicas ou mecânicas acidentais não causem o afrouxamento. Aí, o que são essas forças eletrodinâmicas? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo extraído da norma. A força eletrodinâmica ela é dada por essa equação, onde é μ0 dividido por 2π vezes o quadrado da corrente. Essa é a corrente de descarga. L é o comprimento do condutor, D é a distância entre os condutores. Aqui eu tenho o μ0, que está aqui, é a permeabilidade do ar, né? Usando aqui na expressão, fica 2 vezes 10 a menos 7, vezes a corrente da descarga ao quadrado, L sobre D. Onde L é o comprimento dos condutores, expresso em metro, D é a distância entre trechos retos, paralelos dos condutores, expresso em metro. Então, a fixação é importante. Um exemplo de condutores nos cantos fazendo um ângulo de 90 graus. Veja que eu tenho uma braçadeira aqui, né? Imagina a cordoalha lá em cima,
do teto, do telhado, você tem aqui fazendo um L. Então, você tem o comprimento L, que é esse comprimento aqui, e a corrente que vai estar aqui. A é um ponto de emenda. A força eletrodinâmica, que é essa força definida por essa equação, vocês olharem aqui, tem um diagrama de força. Essa força, imagine que há, nesse ponto aqui, há uma emenda, como está aqui mostrado. Essa força eletrodinâmica, ela força o quê? Ela força a minha emenda para fora aqui da minha abraçadora.